A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 45 do estudo de Gênesis, amém? Bom, ontem nós paramos no capítulo 46 e o verso 21. Estávamos falando dos filhos que nasceram. Lembra que uma grande carruagem estava descendo para o Egito para ter o encontro de Jacó com seu filho José, porque fazia tempo que ele não o via, ele até achava que ele estava morto, como seus irmãos mesmo tinham dito, que uma besta fera o tinha pegado. Pois bem, continuando o texto do versículo 21 em diante, diz assim, ó: E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, Ei e Ros, Mupim e Mupim. E Arde, esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jezeel e Gunim, e Gezer e Silém. Verso 25. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E que deu este a Jacó, todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. O encontro agora vai acontecer de Jacó com José. Vamos ver? Verso 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou-se seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se, lhe lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo. Os dois se abraçaram e choraram longo tempo. Verso 30. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Verso 33. Quando, pois, aconteceu que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelha é abominável para os egípcios, né? Então, todo pastor de ovelha é abominável para os egípcios. E ali, ele estava dizendo para os seus irmãos: quando o faraó perguntar qual é o trabalho que vocês fazem, vocês falam que vocês cuidam de gado, não de ovelhas. Não vão dizer que vocês são pastores de ovelhas. Diga que vocês são cuidadores e pastoreiam gados. Amém? Então aqui no verso 34, tem essa grande preocupação aqui, meus irmãos, né? E o que será que vai acontecer? Vamos ver aqui no capítulo 47, né? Vamos lá? Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e o pôs adiante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? Tipo, do que vocês vivem? Qual é o trabalho de vocês?
E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Poxa, mas José não falou para não falar isso? Perceberam aqui um pequeno probleminha? Mas vamos lá. Verso 4. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos. Porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Então, tipo assim, ele já dizia: olha, escolhe uma boa terra para eles, e quando você perceber que alguém ali são os maiores, fortes e bons trabalhadores, põe eles para tomar conta do meu gado. Verso 7. E trouxe José a Jacó seu pai e pôs-a diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. Verso 12. E José sustentou de pães a seu pai, a seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, segundo as suas famílias. Ali, meus irmãos, ele encontrou a família, ele se revelou, agora ele instalou a família dele na terra de Gozém, e agora ele vai cuidar da família dele e sustentou tanto a sua família como as famílias de suas famílias, né? Então, todas aquelas pessoas, todas aquelas almas foram cuidadas e sustentadas por José. Veja que eles fizeram um mal contra ele, mas ele cuidou deles, ele não vingou, ele não pensou em nada disso, né? Vamos para o verso 13. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Tá vendo? Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se faltar dinheiro, né? Agora o povo não tinha mais dinheiro. Então, o que aconteceu? Eles disseram: olha, dá-nos pão, senão a gente vai morrer, a gente está com muita fome. E aí ele disse: se vocês me der o gado de vocês, eu dou o alimento. E aí foi o que eles fizeram. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó,
porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porque os sacerdotes tinham por porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Vocês perceberam que a fome foi tão grande que quando eles perceberam que eles não tinham dinheiro, venderam seus animais. No outro ano, viram que não tinham dinheiro nem animais, venderam sua própria terra. Então disse José no verso 23 ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e os quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, acharemos graça nos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. Repara que agora os homens não eram mais donos de si mesmos, eram propriedades de Faraó. A terra também. Aquilo era necessário naquele momento? Não sei, mas era algo que eles acharam por bem fazer. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Nós não vamos estudar Êxodo, nem mais para frente ainda, né? Mas lá na frente você vai ver o porquê que Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Porque esse povo aqui, ó, cresceu tanto no Egito que esse faraó vai morrer e vai se levantar outro faraó. E esse outro faraó não vai ser bonzinho igual a esse, não. Ele vai escravizar todo esse povo que desceu o Egito. Mas vamos continuar nossa história? Isso não é papo para nós agora, né? Ó. Verso 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que ponhas as tuas mãos debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não enterres no Egito. O pai dele falou: olha, eu te peço que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhes. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, ali o pedido do seu pai era o quê? Não me enterre no Egito quando eu morrer. Enterre-me junto com meus pais. Amém? Eu paro por aqui, no versículo 31, e amanhã tem mais. Meus amados irmãos, lição de casa, meus irmãos. Salmo 145, verso 2. Salmo 145, verso 2. Está fazendo aniversário hoje a evangelista Kátia Martins de Dieri, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Bom, meus irmãos, está rolando uma votação lá na minha página do Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Vai lá, escolher qual vai ser o próximo livro que a gente vai estudar. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.